amigos do Parresia. Nós estamos começando mais uma live na nossa quarta-feira, hoje com a Josefa Alves, sobre se a castidade ainda tem direitos de cidadania. Nós vamos aguardando você chegar, enquanto isso vamos preparando aqui o ambiente, acolhendo você. Seja muito bem-vindo a mais uma live semanal. Lembrando que nesse mês o nosso tema, tudo que nós temos trabalhado em todos os nossos conteúdos sobre teologia do corpo, né? Você acompanhou na semana passada o Padre Franco conversando conosco sobre o celibato no sacerdócio e hoje a Josefa Alves irá partilhar conosco sobre castidade, né? Essa frase sobre se a castidade ainda tem direitos de cidadania. Ela é inspirada na frase de Karol Wojtyla, no livro Amor e Responsabilidade, nosso querido Papa João Paulo II. Sejam muito bem-vindos vocês que estão entrando, a Fabi, a Gracinha, o Kelvin, a Monique, bem-vindos. Nós vamos aguardando você entrar, aguardando também a Josefa, que irá falar conosco, né? Convido também você a estar, o Vinícius entrando. Quero que você também, depois dessa live, acompanhe o nosso material também publicado no nosso blog, que fica na página comshalom.org/parresia. Você também acompanha o conteúdo aqui no próprio Instagram, nós temos os IGTVs aqui no Instagram, nós temos também cursos online no Instituto Parresia, www.institutoparresia.org. E fica ligado se você acompanha o nosso Instagram, que você também já percebeu que tem uma movimentação acontecendo sobre o nosso curso de Teologia do Corpo. Se você quer aprofundar o assunto, né? Se essa live te deixar com gostinho de quero mais, né? Se o nosso conteúdo tem te instigado a conhecer mais sobre a Teologia do Corpo, então continue com a gente até a gente divulgar nosso lançamento desse curso. E a Josefa Alves, né, ela dará também algumas aulas desse curso riquíssimo. Vale muito a pena ficar com a gente hoje para ter esse gostinho do que será, né? A Josefa já entrou aqui, então já vou chamá-la, né? Bem-vinda, Josefa, Maria Tereza. Sejam muito bem-vindos vocês que já entraram. Vamos chamar aqui a Josefa. Vamos aguardando. Olá, Josefa! Boa noite, Joyce. Boa noite a todos que já estão por aqui. Temos aqui já a Mariane, acabou de entrar, Josué, Maria Tereza. Vai ficar salva, Maria Tereza. É sempre a nossa preocupação, né, Josefa? Vai salvar? Vai exatamente. Toda live é assim. Seja muito bem-vinda, Josefa. Saudades de você. Também. Para você que está chegando, a Josefa estava de férias. Voltou para também dar início ao curso, né, Josefa? Em breve. Em breve, se Deus quiser. Então, hoje a gente já vai dando assim um pouquinho as linhas, um pouco para dar um gostinho daquilo que a gente está aprofundando, vai aprofundar para você no curso de Teologia do Corpo, que já está começando em breve, falta pouco tempo. Eu já tô com esse gostinho. Toda vez que eu vejo uma publicação, na semana passada falando sobre o celibato no sacerdócio, né? Como eu sou celibatária, aí de vez em quando eu dou uma escorregada, assim, querendo falar mais de castidade, e hoje a gente vai poder falar mais, né, Josefa? E hoje é uma conversa com duas celibatárias, né? Falando sobre castidade. Então, muita alegria. Então, pode começar, Josefa, senão eu começo a falar muito. Vamos lá. Introduzir afinal, né? A castidade ainda tem direito de cidadania na sociedade atual? Pois é, será que ainda tem? Eu vi quando você começou, Joyce, você começou já citando que o tema dessa nossa live ela é tirada, né, do livro Amor e Responsabilidade, de um dos capítulos desse livro. Então eu começo falando exatamente disso, né? Realmente esse tema é inspirado em um comentário que o Wojtyla, porque o livro é dos anos 50, o Wojtyla ele faz um comentário a uma obra de Scheler, Max Scheler, que ele até um certo ponto,
né? Ele desenvolve a sua filosofia personalista, o Karol Wojtyła, a partir também, pegando muita coisa do Max Scheler, então seguia um pouco a mesma linha, depois se distancia. E Max Scheler, ele escreve falando sobre a reabilitação da virtude. Então ele vai escrever sobre a virtude. E ele vai falando que a virtude parece que não tem mais direito de cidadania. Só que aí Karol Wojtyła, ele vai falar especificamente da castidade. E é interessante que ele comenta esse escrito de Max Scheler, e Scheler observa algo interessante no homem contemporâneo. Ele nota que o homem contemporâneo, ele começa a ter uma atitude contrária à virtude, a qual Max Scheler chama de ressentimento. E o que é o ressentimento para Scheler? É aquela atitude em que você tenta subjetivamente se desobrigar de fazer algo que exija de você um esforço para algo maior. O homem foi criado para as coisas altas, né? A virtude nos eleva enquanto seres humanos a viver a plenitude do que somos. Mas o que é o ressentimento para ele? É pior, e Karol Wojtyła vai dizer, é pior que a preguiça, é pior que a assídia, porque a preguiça, por exemplo, a tristeza, a preguiça não nega e não falseia o bem. E o ressentimento vai falsear o bem, vai chamar até mesmo o bem de mal e o mal de bem para não se obrigar a fazer o bem. E aí Wojtyła, então, ele pega esse comentário, esse escrito do Scheler, e ele diz, se há uma virtude que perdeu o direito de cidadania na sociedade atual, olha, ele falou nos anos 50 isso, viu? Se pensarmos que a Revolução Sexual, que foi em 68, né, que vai ter uma aula, atenção vocês, dia 1º de setembro tem uma aula sobre Revolução Sexual, então se inscreva, fique atento, não vou falar nada sobre esse assunto para não roubar dessa aula. Então, se pensarmos que ele escreveu isso tanto tempo antes, ele disse, na sociedade atual, se tem uma virtude que perdeu o direito de cidadania, essa é praticamente a castidade. E aí, se ele falou naquela época, e nós vemos o que tem acontecido dos anos 50 até aqui, se nós fizermos essa mesma pergunta, colocarmos essa pergunta, será que a castidade hoje tem direito de cidadania na sociedade atual, na cultura atual? Então eu partiria, já comentando e respondendo sobre isso, dizendo quando né, o que significa ter cidadania, uma virtude ter cidadania numa sociedade. Para ter cidadania numa sociedade, a virtude vai ter que ter cidadania no coração do homem. Então, essa pergunta ela tem que ser respondida olhando a pessoa, olhando cada pessoa, olhando a sociedade, mas enquanto indivíduo, os indivíduos, as pessoas. A castidade, será que tem direito de cidadania ainda no coração do homem desse tempo? Será que a castidade tem direito de cidadania no meu e no seu coração? Será que aquilo que hoje tem mais ibope na sociedade, na mídia, o que é mais seguido hoje, que as pessoas mais seguem, está relacionado à castidade ou contra a castidade? Isso daí acaba sendo um termômetro para eu saber responder se a castidade tem direito de cidadania na minha alma e na sociedade, porque se tem direito de cidadania em mim, se para mim ela ainda tem algum valor, então nas minhas escolhas, isso daí vai estar presente. No meu meio, se o meio que eu convivo, na minha família, no meu meio, ela ainda tem algum valor, então isso vai estar presente também aí. Né? No meu falar, nas minhas escolhas, no meu meio, ela vai estar presente de alguma forma. Então essa pergunta, em primeiro lugar, exige isso, né? Vai suscitar esse questionamento no coração do homem. Essa virtude, né? A virtude e o dom da castidade tem valor? E aí, no desenrolar, a gente pode ir conversando sobre isso, se tem e se não tem, né? E como veio, o que significa ter valor e o que é a castidade. Na verdade, que tem tanta confusão para algumas pessoas ainda em compreender mesmo o que é a castidade, né, Joyce? Em pensar que a castidade está apenas relacionada a ato conjugal ou ao pode, não pode. Quantas pessoas fogem, têm medo da castidade, porque pensam que a castidade é uma série de nãos, é um bloco de negações e de proibições, daquilo que é bom, que me dá prazer. Castidade significa contrário ao prazer. E aqui tem até o não compreender o que significa, na verdade, o verdadeiro prazer.
Então, é muito o desconhecimento do que é a castidade que faz com que ela seja um pouco banida, né, do coração do homem e do coração da sociedade. Josefa, eu queria justamente que você dissesse agora é isso mesmo. O que é a castidade, então, né? Porque a gente parte desse pressuposto que a gente sabe do que está falando, mas quando você começou a colocar, já vem alguns alertas na nossa mente. Ah, eu realmente pensava isso. Ah, não, então, não é isso, né? Não é uma série Aham. de, né, castas, então não somos só nós celibatárias, né? O que é, então, a castidade? Assim, seguindo também João Paulo II, né, na teologia do corpo. Então vamos lá. Primeiro eu quero mandar um abraço para a Bel, que eu vi que entrou, e para o seu pai, que é o pai dela. Um grande abraço para vocês. Bem, então vamos lá. O que é a castidade em primeiro lugar, né? Eu já comecei dizendo o que ela não é, né? Eu comecei pela via negativa. O que ela não é? Ela não é uma série de nãos, ela não é um elenco de proibições. A castidade, se nós pegarmos, por exemplo, o catecismo, peguemos o básico, e a definição de castidade no catecismo é algo fenomenal, né? A castidade, ela protege e defende a interioridade e a integridade da pessoa e possibilita a pessoa doar-se, possibilita a inteireza da pessoa. Castidade é inteireza. Ela é um dom, ela é uma graça e ela é uma virtude ao mesmo tempo. Eu posso pensar e falar da castidade enquanto virtude, e a castidade ela vai estar relacionada a outras virtudes também. As virtudes elas se relacionam. Então, sobretudo, com qual virtude a gente vê que a castidade ela está mais relacionada? Com a virtude da temperança, que é uma das virtudes cardeais. Então, a temperança, que também muitos podem pensar na temperança como sendo aquela coisa que te proíbe de ir além. Pelo contrário, temperança te dá firmeza, é a firmeza interior. É a inteireza interior. Quando eu falo de temperança, a imagem que sempre me vem em mente é aquela que muitas vezes nós assistimos filmes medievais, e nós vemos, por exemplo, em filmes medievais, normalmente aparece aquele profissional, o ferreiro, forjando as espadas, e para forjar a espada, ele precisa bater o aço, colocar no fogo, e quando ele está incandescente, continua batendo e depois põe na água. Para que ele faz isso? Para temperar o aço. Porque aí, quando ele faz esse processo depois do fogo e jogar na água, quando aquele aço está incandescente, ele vai unificar as moléculas cada vez mais. E aí significa que a espada ela vai ser sempre mais forte. Quanto mais ele conseguir fazer esse processo, ela se torna inquebrantável. Quando numa guerra, alguém ali, um espadachim, quebra facilmente a espada do outro, não estava bem temperada. Então, se nós pensamos na virtude da temperança, é isso que faz com que uma pessoa ela seja inteira e firme. Ela não é levada como uma folha ao vento. A castidade está relacionada à temperança. Então, é aquela virtude que me mantém inteira na busca, no desejo, atenção, o desejo e a busca do verdadeiro amor, do bem e do belo, do verdadeiro, do bom e do belo. A castidade, ela me leva a buscar o amor, mas o verdadeiro amor, não a falsificação do amor. Então, ela é virtude, mas ela também é dom, ou seja, é graça de Deus. Devemos clamar e pedir a Deus essa graça, esse dom. Pensemos em Santo Agostinho, com todas as suas dificuldades de viver a castidade, de viver a continência, com a vida frívola que ele tinha, então ele clama a Deus realmente, e é um clamor verdadeiro por ver a sua fraqueza, que na sua fraqueza ele não conseguiria por suas forças, e ninguém consegue por suas forças mesmo, é sempre graça de Deus, mas tem a colaboração humana, e ele via que ele era muito fraco para colaborar, então ele clama a Deus, e é quando ele diz, dá-me o que me pedes, porque Deus pedia dele essa inteireza, dá-me o que me pedes, ou seja, a castidade, e pede-me o que quiseres. Sai uma bela oração, né? Alguém bem esperto. Já que eu não tenho forças em mim para ser casto, e tu me queres casto, dá-me o que tu me pedes, e pede-me o que quiseres. E se transforma num homem realmente inteiro, um homem todo de Deus, e um homem inteiro, de corpo e alma. Então é também dom, é também graça de Deus. Então podemos ver a castidade nessas duas dimensões. É a graça que Deus me dá,
E quando falamos de virtude, nós falamos sempre de quê? De exercício. A virtude é um hábito. A virtude, eu vou exercitando, e de tanto exercitar, viver aquela graça como correspondência a essa graça e esse dom, vai se tornando connatural, porque a graça vai nos transformando. Se alguém me pergunta assim, eu não sou casto, eu não consigo sê-lo, será que é possível, clamando a Deus a graça e começando a perseguir, mudando as minhas atitudes e vivendo como se fosse? Porque atenção, um dos segredos para viver a virtude, gente, não é tão difícil assim não. Viva como se fosse. É o segredo de São João da Cruz, que eu gosto tanto, que ele diz assim, para chegares ao que não és, hás de ir por onde não és. Ou seja, se tu queres ser casto e tu não és casto, ou seja, pense que a castidade está aqui, ó, nesse ponto. E você sempre chega aqui, na não castidade, no contrário da castidade. Mas você quer chegar aqui na castidade. E é o lugar que você não conhece. Então, para ires aonde não és, ou seja, a castidade, por onde é que tu deves ir? Então, esse é o exercício da virtude. Vá por onde tu não és. Ou seja, sendo casto, agindo como alguém casto. Lutando para ser casto naquelas situações onde você vê que você cai com mais facilidade, clame a graça, use a inteligência, use a razão. Não siga simplesmente os sentimentos como um animal que segue os instintos. E comece com a razão, colocar o corpo na cultura do espírito. Ou seja, corresponda àquilo que tua alma e teu coração anseia. Viva como tal, acolha a graça. Esse é o segredo dos místicos, esse é o segredo dos santos. E isso daqui, atenção, não é voluntarismo. Não te deixem... Uma vez eu falei disso, e uma pessoa me disse, mas não é voluntarismo? Não, não te deixe enganar. Aqui você está usando todas as tuas faculdades, aqui você está sendo inteiro. Porque um dos grandes desafios que nós vivemos nesse tempo, em que vivemos numa cultura sexista demais, erotizada demais, é que estão mentindo para nós, sobretudo para os jovens, atenção, negando a você o direito de saber quem tu és. A castidade te revela quem tu és. A essa unitotalidade de corpo e alma. Nós vivemos numa cultura erotizada que diz a você que você é apenas instinto. E que para se realizar, você precisa seguir uns instintos. Isso é animalesco, isso é reduzir o ser humano. Simplesmente seguir os instintos para viver o prazer. E como se o prazer fosse o fim. Aí o que é que acontece? Desilusão, tristeza, angústia, amargura, porque você vai corresponder a um instinto simplesmente, a algo, a um impulso que te impulsiona a um prazer momentâneo, e isso em qualquer aspecto, mas já que estamos falando de castidade, vamos falar da dimensão da sexualidade. E aí você tem aquele momento de prazer, e quando acaba você vai precisar repetir várias vezes para ter de novo o prazer, quando o prazer é um fim. E o que é o prazer? O prazer, aqui eu vou usar uma frase do Viktor Frankl, o pai da logoterapia, que eu acho fenomenal essa descrição que ele faz. O prazer é uma lógica consequência de um caminho em busca de um sentido. Ou seja, você precisa encontrar o sentido da tua vida, e a castidade te mostra o sentido e a inteireza de quem você é, te faz viver inteiro, inteira, sem precisar estar tendo que ser escravo do prazer ou da moda ou dos ditames da cultura atual, que muitas vezes você vê que te fere, não corresponde aos anseios do teu coração, mas às vezes para poder ser bem aceito no meio, para ser bem aceito, para ganhar os likes, né? Aí você curte páginas ou vai seguindo tendências que só vai te denegrindo e vai matando a tua alma. Atenção! O teu corpo, você não é só o teu corpo. Né? Você não é só corpo. E falar de castidade é falar exatamente do que é a pessoa, quem é a pessoa e o que é o corpo. São João Paulo II, ele diz que o corpo é a manifestação da pessoa. Ou seja, compreender que nós somos essa unitotalidade, corpo e alma espiritual. Então, se eu não vivo a minha vida e todas as minhas respostas, todas as minhas escolhas, tudo aquilo que eu não faço como uma pessoa inteira, corpo e alma,
Aqui tem um reducionismo e aqui vai ter consequências graves, não só no corpo, porque o que eu faço no meu corpo tem a ver com a minha alma, vai matando um pouco dentro de mim, vai denegrindo, vai me entristecendo. E aquilo que eu faço ou não faço no meu interior tem também consequências no meu corpo, porque é um todo. É por isso que nós temos as doenças psicossomáticas. Por quê? Porque é um todo. O homem não é uma coisa separada, não somos só corpo. E a vivência da castidade faz com que você se direcione para o amor e para o bem inteiro, em todo o seu ser inteiro. Não viver uma dimensão simplesmente de corpo e não também viver uma coisa desencarnada, como se o teu corpo não importasse. A castidade te dá essa inteireza. Por isso ela possibilita e ela capacita, na verdade, o ser humano, cada um de nós, a uma entrega total de si, a correspondência ao amor esponsal. Que um outro nome do amor pode ser exatamente amor esponsal. E só a castidade te possibilita viver o amor esponsal. Josefa, você iniciou dizendo se a gente se perguntar se a castidade tinha direito de cidadania dentro do nosso coração, né? Uhum. Acho que você vai dizendo respondeu muito ao pensamento que eu também ia tendo quando eu vi essa palavra cidadania, né? Que eu sou mais dessa área social, da área de sociologia, então cidadania já soa aos meus ouvidos como um conceito da ciência política, né? E o que é Sim. cidadania? Né? Cidadania é o direito de participar da política, que é a confecção do bem público, né? E cidadania, então, no meu coração, você falou muito bem, né? Que a castidade, ela exerce o bem dentro de mim, ela me capacita ao bem e ela me faz muito Exatamente. é isso? Né? Exatamente. Alarga o espaço dentro de mim para que eu exerça o fim último para o qual eu fui criado, como você vai colocando, né? Aí, só que dentro dessa lógica, José, então agora a gente já sabe que faz bem para nós, né? Nessa sua introdução que a gente vai aprofundar em cursos, né? Tinha muito a se dizer, com certeza, né? Mas nessa sua introdução deu para perceber que ela me faz bem, que ela me faz aquilo que eu sou. Mas agora eu queria que você dissesse para a gente o que isso tem a ver com a vida social, o que a castidade tem a ver, então, com essa cidadania nesse sentido público, nesse sentido social, né? Porque um homem casto, uma mulher casta tem que ter espaço na sociedade, né? Qual é a diferença, né, que se faz? Vou tomar aí o conceito de cidadania, né, o esclarecimento que você deu, Joyce, isso daí nos ajuda a compreender. Se a castidade, tendo o direito de cidadania na minha alma, me ajuda a escolher o bem, me faz bem e me direciona para o bem, então, eu vivendo dessa forma, no mundo fora, no mundo social, nas relações, o que eu farei, as minhas escolhas, as minhas posturas, as minhas ações, elas também serão direcionadas ao bem. Elas não serão individualistas, porque quando eu não sou casto, eu sou individualista. Eu vivo fechada em mim, buscando o bem para mim, o meu prazer e a minha satisfação. O não viver a castidade me escraviza numa necessidade de satisfação pessoal. O não viver a castidade me escraviza numa busca de prazer para mim, é o meu. Então, é uma egolatria muito grande. Se eu vivo a castidade, se ela tem espaço em mim, ela me expande para o bem. E para o bem, se me expande para o verdadeiro bem, ela me expande para o bem do outro. Por exemplo, nós estamos esses dias, né, nesses 2 últimos dias, né, com a tristeza e o choque da França ter legalizado o aborto até o 9º mês. O que isso significa? Na verdade, em qualquer fase da vida, o aborto é algo atroz. É um assassinato, digamos a palavra certa. O que é aborto? É um assassinato. E ainda mais de um inocente. Então, nós estamos esses dias com esse choque. Uma realidade dessa. Se eu ouço e se eu olho, independente da minha religião, independente da dimensão religiosa, se eu olho, isso para mim é indiferente, eu me questiono quem que está habitando o meu coração, se eu sou indiferente a algo desse tipo. Porque quando se vive numa sociedade
pessoas, quando as pessoas na sociedade, elas vivem nessa busca do verdadeiro bem, elas vivem ordenadas para o bem, elas vivem também, se expandem para o bem do outro. Aí quando a gente vê um ato desse, você diz, epa, tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. O verdadeiro bem comum aqui não está sendo preservado nem perseguido. Está sendo um falso bem. Aqui tem aquilo que o Scheller chama de ressentimento. Estão chamando o bem de mal. Então a castidade, ela tem alguma coisa a ver com a sociedade, com o bem, com o bem social? Tem tudo a ver. Porque os homens castos, repito, eles se expandem para o bem. Porque o bem e o bom e o verum, bono verum, eles se difundem e se expandem. Isso é São Tomás de Aquino. Então, se a verdade, o verdadeiro, o bom e o belo estão em mim, e isso daqui está completamente entrelaçado com castidade, então se difunde no meu ser social, no meu fazer social, na busca do bem, do verdadeiro bem do outro. O que eu vou promover para o outro é o que vai levá-lo à sua inteireza, e não ao denegrir a imagem ou a dignidade do outro. Então, é fundamental para uma sociedade viver o verdadeiro bem, promover o verdadeiro bem, homens e mulheres inteiros. Porque senão nós vamos sempre estar buscando o que é o meu prazer, ou da minha parte, ou do meu grupo, e vamos estar sempre vivendo os extremos, como infelizmente nós vemos tanto, né? É interessante, José. Eu quero, antes de fazer pergunta, motivar que você que está aí acompanhando a gente, o Luiz, o Vitor, né, a Bel também, né? Que você também faça a sua pergunta, a dúvida que você tem aí sobre a vivência da castidade, sobre o papel da castidade na sociedade atual, traz a questão para a gente, que a gente também pergunta a Josefa, né? Josefa, essa graça da inteireza, então, que você dizia, né? Eu quero só dizer que eu vou anotando todas as palavras fortes aqui, ó. Tem várias frases já. Você que acompanha a gente faz a mesma coisa, mas eu tô aqui, ó, lápis na mão e anotando. Mas quando você fez essa comparação, né, com a espada, quando ela é temperada, né? Muito interessante que a nossa compreensão sobre a inteireza também ela está esfacelada, né? Porque inteireza parece essa realização do poder, realização do prazer, né? E nessa comparação fica bem claro que aquilo que não é temperado, quando ele tem uma coisa, um impacto forte, né? Ele se estilhaça, né? A mesma coisa um vidro quando é temperado, né? Sim. E é interessante na sua comparação que como é no fogo e depois na água fria, né? Então o fogo das paixões, né? E a temperança que vem com as virtudes, com o exercício das virtudes, né? Diante dessa questão do ser inteiro, então, né, eu adoro essas comparações, viu, gente? Floriana, na minha cabeça já criou aqui todo o imaginário. Mas diante dessa comparação com a inteireza, né? Me recordo da parte do Padre Franco também, né? Sobre o celibato no sacerdócio, né? Castidade não é somente celibato, né? Mas parte da castidade, então, a decisão da continência perfeita, o celibato pelo reino dos céus. E nós comentávamos justamente da fuga do sofrimento da sociedade de hoje, e por isso a dificuldade de se viver a castidade. Né? Então, quando se argumenta, por exemplo, contrário ao celibato dos sacerdotes, porque pelo sofrimento da solidão, pelo sofrimento das pessoas que acabam não tendo acesso ao padre, enfim, alguns sofrimentos, né? Então, acho que também contribuiria com essa nossa partilha, assim, ouvir um pouco de você essa relação com o sofrimento, que é um tema tão caro a você também, né? A relação da castidade com o mistério do sofrimento humano. Obrigada por fazer essa pergunta, por dar essa deixa, né? Realmente é um tema muito caro para mim. Mas aqui eu vou pegar algumas coisas que aprendi muito com os meus dois grandes amigos, né? Victor Frankl e João Paulo II, São João Paulo II, que tanto falam sobre sofrimento, quanto falam também sobre inteireza, sobre sentido, sobre inteireza. Né? João Paulo II, mais do que todos, né, fala tanto sobre a castidade. Podemos dizer que a falta de castidade é falta de sentido? Tem aqui, né, uma pergunta. Eu diria que está relacionado, sim. Quando eu não tenho sentido, eu
vou buscando a satisfação, vou tentando preencher as lacunas do desejo que há em mim com qualquer coisa. E aí nós vivemos num mundo que, especialmente séculos XVIII, a partir do século XVIII, tem piorado muito essa dimensão do esfacelamento antropológico, em que, em tantas dimensões, o homem vem sendo enganado e as gerações têm sido ensinadas assim. A gente não pensa só na Revolução Sexual 68, maio de 68, né, que se tornou um marco. Mas essa data, ela é um estopim já de um caminho feito, não é? Sobre esse tema eu não posso falar, tem a aula do dia 1º de setembro. Mas aí, o engano de que a realização do ser humano está no prazer. E esse engano, pensar que a realização do ser humano está no prazer, o prazer ele vai se tornando o centro, ele vai se tornando um ídolo. E aí eu não tenho sentido de vida, e acho que o sentido de vida é a satisfação, especialmente a satisfação etérea, a satisfação corpórea, o prazer mesmo, eu preciso sentir. E o não compreender a beleza e o valor da sexualidade. O sentido, a beleza e o valor da sexualidade. Compreender que a sexualidade ela não está relacionada e trancada simplesmente numa dimensão de genitalidade, é muito mais do que isso. É muito baixo para pensar que a sexualidade, com toda a sua potência de força, de amor, de criatividade, de tudo que dá no ser humano, e sobre isso eu dou uma aula no nosso curso que está vindo aí. Então, pensar que o prazer, o centro, se tornar um ídolo, se tornar um centro, isso causa sofrimento. Isso, um pouco do que eu falei antes, eu vou buscar a satisfação do prazer e depois eu fico no vazio. E eu não quero sofrer. E eu não sei viver, não me conheço, não sei exatamente quem eu sou, para que eu sou criado e tudo que há em mim, a potência, o organismo espiritual, as áreas do meu ser. Vou deixar você com desejo de compreender sobre isso, também está numa aula lá na frente, maldade, né, gente? Mas também aqui eu teria que desenvolver, é porque eu teria que acabaria estendendo e não daria, mas assim, só para a gente compreender que esse tema está relacionado a tanta coisa que às vezes a gente não se dá conta. E não conhecer já é causa de sofrimento, porque você vai sendo escravizado por tantas vozes exteriores que te dizem o que você tem que fazer para ser feliz. E todo mundo quer ser feliz e é para querer mesmo ser feliz. Mas até o que é a felicidade, que não pode ser um ídolo da mesma forma, porque acaba pensar que a felicidade é eu ter isso. Aí quando você obtém aquilo, e agora? Acabou o sentido da vida? E você fica frustrado, você fica infeliz. Então é mais do que isso. Até porque o ser humano é muito mais do que isso. A castidade me ajuda a buscar mais, a ir mais, a não parar aqui. Você foi criado para ser águia, não se contente em viver como galinha, ave de rapina ali no chão, porque é muito mais do que isso. E vivemos numa sociedade que, assim, não posso sofrer. Atenção, o sofrimento faz parte da vida. Faz parte da vida, é um mistério e não deve ser buscado. Eu já disse isso em 1000 lives, vou dizer em 1001. Não deve ser buscado porque seria masoquismo. Mas atenção, nós não podemos fugir dele. A questão é como vivê-lo, como encontrar sentido. E achar que para fugir do sofrimento eu tenho que buscar o prazer como remédio. O prazer não é remédio contra o sofrimento. Vai aumentar o sofrimento. O prazer, o remédio para o sofrimento se chama sentido. Sentido. Então encontre o sentido. Que você vai conseguir perceber que você vive o sofrimento, não simplesmente padece. Ou seja, você vive, você faz dele um trampolim para ir além. Isso eu preciso compreender. E assim, eu não vou poder me delongar nesse tema e dou, inclusive, dou a dica de, nós temos um curso no YouTube do Parresia sobre sofrimento, o sentido do sofrimento, sentido de vida e sofrimento cristão. Então, a gente fala um pouquinho sobre essa dimensão, sofrimento, mal, dor, faz um pouco a distinção. Eu dei a deixa para os cursos, né? Hã? Eu só dei a deixa para os cursos, né? Só deu a deixa para ir para o curso, né?
Se nesse caso podemos entender que o sentido da vida sobrepõe a felicidade terrena. Aí você responde essa para a gente ir concluindo. Porque aqui para essa pergunta, né, eu estou vendo, é do Vitor, né? O sentido da vida sobrepõe a felicidade terrena? A primeira coisa que aqui eu respondo primeiro com a pergunta. O que significa felicidade terrena? Se aquilo, a felicidade não pode ser um fim. Eu não posso pensar na felicidade como um fim em si mesma. A felicidade, ela não pode ser um ídolo para mim, ela não pode ser fim, porque ela vai me deixar no vazio. O sentido da vida é sempre maior. O sentido da vida é felicidade. Eu diria isso a você, eu te responderia assim, Vitor. O sentido da vida é felicidade. O sentido da vida te leva à felicidade. Não pensa na felicidade como algo que acaba aqui, porque é muito pouco. Então, o sentido da vida te leva a ser feliz. No caminho, enquanto você busca o sentido, você experimenta o prazer e a felicidade e vai ver que ainda não parou aqui. Então, a vida é sempre mais, é sempre muito mais, e o homem, o ser humano, é sempre muito mais do que isso. Vou anotar essa, a vida é sempre mais. Sempre mais. Depois a Joyce partilhou as anotações dela pra gente. Eu acho que apesar de ter vindo como resposta a outra questão, mas eu acho que é a resposta perfeita ao tema da live, né? Se há direito de cidadania para a castidade, se não há, deve haver, porque a vida é sempre mais e a felicidade é sempre mais. E a castidade também é sempre mais, nos leva a amar mais, a dar mais. E o bem comum é isso, que vem do mais, né, José? Exatamente. Que vem do tratamento da bondade que há em mim e eu gero o bem comum e eu gero o bem na sociedade, e eu acolho o outro como ele é, da forma como ele se apresenta para mim, né? Então, acho que essa frase do meu caderninho. E é isso que Jesus nos diz, é isso que Jesus nos apresenta. Se nós pegarmos o Sermão da Montanha, quando ele começa a mostrar que ele veio dar plenitude à lei antiga, é o mais, o que é a nova lei, o que é o que Jesus vem nos dizer. É mais, o evangelho é o mais, é o mais. É o amor, ou seja, o amor é sempre mais. Ouvistes o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. E esse eu, porém, vos digo é sempre mais. Né? Não mira aqui simplesmente na obrigação e está feito. Não, é sempre mais. O evangelho te leva sempre além. E você vai descobrindo potencialidades que existem em você e que você nem imaginava. Realmente a vida é mais, a castidade te leva ao mais, a viver no mais. E a gente pode testemunhar isso na nossa vida, na vida dos santos, né? No magistério da igreja, né? Quanta riqueza quando se escolhe pela castidade, né? O não terminar o sentido da nossa vida ali no prazer momentâneo, no que eu tenho agora, né? Então, alarga. Acho que respondemos bem. Se você ainda tiver alguma dúvida, você que está acompanhando a gente, pode deixar depois aqui no nosso direct, pode depois comentar que vai ficar salvo. O medo de vocês, eu não tá salvo, vai ficar salvo. Eu vou encerrar bem direitinho, com a graça de Deus. Vai ficar salvo aqui, você pode também comentar no IGTV. Pode também já se inscrever na aula que a Josefa falou todo o tempo, que é a aula da Revolução Sexual, vai ser 1º de setembro, com o professor Carmadélio, que é um paradigma, né? Então vamos também se inscrever aqui e fica de olho também no Instagram, que a partir de setembro a gente vai divulgar as inscrições do curso completo de Teologia do Corpo também. Quero te agradecer, Josefa, muito Joyce, obrigada. eu queria só uma coisa que às vezes o pessoal depois acaba pedindo. Aí entra no direct para me pedir, dá dica de livro, de leitura sobre esse tema. Pronto. Já que eu estou com algumas coisas aqui perto, estamos falando dele, que é básico, toda a teologia do corpo, Amor e Responsabilidade de João Paulo II. Os livros do Christopher West são fantásticos. Enchei estes corações, Deus, Sexo e o Destino Universal. Teologia do Corpo para Principiantes. Tem um livro que é pouco conhecido, mas que é uma riqueza, que é esse aqui, Homem e Mulher, o Desafio do Amor Humano, do Ângelo Scola. Isso aqui é um tesouro, esse livro muito pequeno, e um tesouro. Então, assim, são algumas dicas que eu dou de leitura.
Quem quer ler um pouco sobre castidade, mas numa dimensão mais de ficção, uma linguagem mais assim, pode ler os livros do Padre Rômulo dos Anjos sobre castidade, né? Tem 2 volumes. Sobre namoro, tem também nas edições Shalom, sobre namoro cristão. Então, assim, algumas dicas se você quer aprofundar um pouco o tema, ler um pouco mais. Ai, muito obrigada. Realmente sempre aparece essa E o questão. catecismo, atenção, leia o catecismo. Aqui, ó. O catecismo, exatamente, o amarelinho ali, ó, o catecismo. Leiam, gente, leiam. Tem gente que não lê e não sabe a riqueza que tem ali dentro. Exatamente. Todas as virtudes, explica as virtudes, os valores, né, os mandamentos. Então, se você sempre ouviu, né, não pecar contra a castidade, né, José? Nunca aprofundou, também talvez nunca leu o catecismo. Então, também fica essa dica de aprofundar. E você que já leu, sempre consultar de novo também, né, José? Para nunca se esquecer. Exatamente. Muito obrigada, José, por ter estado com a gente. Obrigada por ter voltado de férias. Eu que agradeço. Deus abençoe. Até Deus o nosso abençoe. próximo encontro, com a graça de Deus. E tchau para você que acompanhou a gente, que está vendo a gente no IGTV também. Deus te abençoe. Nos encontramos na quarta-feira que vem. Espero Shalom. encontrar vocês também no curso sobre amor, sexualidade e teologia do corpo, do Instituto Parresia. A gente se encontra lá. E não esquece de convidar alguém para o curso, porque se você está aqui, você já segue a gente, mas convide alguém também para seguir a gente aqui no Instagram, para fazer esse curso. Talvez alguém que você não imagina, não aquela pessoa que é seu amigo já do grupo de oração, mas alguém que você não imagina, convida ele para conhecer um pouco sobre a teologia do corpo, que com Isso certeza mesmo. ele vai ter uma experiência de Deus. Tchauzinho para você, Deus abençoe. Deus Shalom. abençoe. Tchau, tchau.